A infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 leva a uma resposta imune detectável, mas a susceptibilidade de indivíduos previamente doentes a um segundo contágio ainda não é bem compreendida. Até agora, esse fenômeno não parece ser generalizado. De acordo com a agência de notícias holandesa BNO News, há atualmente 26 casos confirmados de um segundo contágio por um mesmo indivíduo em todo o planeta. Eles foram registrados na Coreia do Sul, na Bélgica, na Espanha, na Suécia, na Holanda, no Catar, no Equador, nos Estados Unidos e também na Índia. Desses, 25 pacientes se recuperaram bem e apenas um morreu. Em outubro, uma holandesa de 89 anos não resistiu e foi registrada como a primeira vítima fatal de uma reinfecção. A média de tempo entre o primeiro e o segundo episódio de Covid-19 é de 76 dias. O levantamento ainda calcula que existam mais de 1.600 casos suspeitos, que ainda precisam de uma análise mais profunda. Não só por causa do tempo que as crises seguintes da doença levam para aparecer, mas também porque as secretarias de saúde precisam verificar se os casos suspeitos realmente se tratam de reinfecções, visto que o coronavírus residual pode permanecer no corpo por várias semanas. Ou seja, uma pessoa que se recuperou da Covid-19 pode ter baixos níveis do vírus em seu corpo por até 3 meses após o diagnóstico, e pode assim continuar a ter um resultado positivo detectável por exame RT-PCR, mesmo que não esteja transmitindo o vírus. Esses tipos de relato demonstram que a recuperação do coronavírus não serve como desculpa para não usar máscara e não cumprir as regras de distanciamento social enquanto a pandemia ainda está em pleno curso. Aqui no Rio Grande do Sul, há pelo menos 12 casos suspeitos relatados por autoridades municipais. A Prefeitura de Uruguaiana, inclusive, na manhã de segunda-feira, informou que o prefeito Rony Melo, de 38 anos, estava em isolamento domiciliar desde o último sábado após apresentar sintomas do novo coronavírus. Ao realizar o exame ontem mesmo, foi constatado que o mandatário novamente havia contraído o vírus da Covid-19. Conforme a administração municipal, tratava-se de um caso de reinfecção, porque em 15 de maio Melo já havia testado positivo. Entretanto, horas mais tarde, a responsável pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Alegrete, Hayley Tempe, disse que o órgão não pode confirmar a reinfecção do prefeito de Uruguaiana. Segundo ela, o resultado do exame realizado em maio pode ter sido um falso positivo, em decorrência de um teste rápido. De acordo com Hayley, Melo pode ter tido na época apenas uma síndrome gripal. A Secretaria Estadual da Saúde nega esse e qualquer outro caso de reinfecção no Rio Grande do Sul. A identificação de reinfecções é uma tarefa complicada, porque os pesquisadores precisam de evidências genéticas sólidas, por meio de um mapeamento genético, o que exige tecnologias diferentes. E é justamente sobre isso que o Direto ao Ponto fala nesta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Eu sou Eric Halp, bem-vindos. O primeiro caso confirmado de reinfecção foi notificado em Hong Kong no final de agosto. No estudo publicado no periódico Clinical Infectious Diseases, cientistas detalharam a história de um homem de 33 anos que testou positivo em 15 de agosto, 4 meses e meio depois de ter sido diagnosticado pela primeira vez. A reinfecção só foi comprovada porque o vírus coletado no segundo exame positivo foi comparado geneticamente com o primeiro, e eles eram diferentes. Essa observação eliminou a suspeita de que o novo resultado fosse causado por um vírus que poderia estar inativo no corpo do paciente após a primeira infecção. Nesse sentido, vale notar que uma mutação do SARS-CoV-2 surge a cada 15 dias, em média. Até agora, essas mudanças naturais não são tão profundas a ponto de alterarem a natureza ou a potência do coronavírus, o que significa que não se trata de uma nova cepa, mas elas podem trazer provas de que a segunda crise não é igual à primeira. E por esse motivo, casos com ressurgimento de sintomas em menos de 90 dias após a confirmação da doença devem ter outras infecções descartadas, como influenza ou outros vírus respiratórios. Sobre os casos suspeitos de reinfecção aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou uma nota ao Direto ao Ponto. Considera-se hoje suspeito o indivíduo com 2 resultados detectáveis por RT-PCR com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os 2 episódios.
A investigação é realizada através do sequenciamento do DNA detectado do vírus nessas duas amostras. Isso é feito para identificar se é uma situação de reinfecção por cepas virais diferentes, ou seja, variáveis do SARS-CoV-2 com pequenas mudanças entre eles, ou uma reativação do vírus, o que é possível de acontecer dependendo do sistema imunológico da pessoa. Não há até o momento uma quantificação dessas suspeitas no estado, pois no momento o processo ainda encontra-se na fase de identificar esses casos e fazer a busca por essas duas amostras. A orientação do Centro de Operações de Emergência, o COI-RS, é que as amostras detectáveis dos trabalhadores de saúde, mais sujeitos à reinfecção pela constante exposição, sejam armazenadas num freezer de 80 graus negativos naqueles laboratórios que possuem esse equipamento, por no mínimo 180 dias. A análise genética é realizada pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Por conta desse cenário, na semana passada, um grupo de 15 profissionais da Secretaria Estadual da Saúde, que integra a área de vigilância genômica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, foi treinado para desenvolvimento de projetos na plataforma MinION Nanopore, que faz sequenciamento genético. O equipamento foi adquirido recentemente pelo Estado e serve para que as vigilâncias ambiental, epidemiológica e sanitária possam sequenciar o genoma total de vírus e bactérias para estudar o comportamento de sua circulação. Já o Ministério da Saúde afirma que tem prestado apoio às equipes de vigilância das secretarias estaduais e municipais envolvidas na investigação dos supostos casos de reinfecção por Covid-19. A pasta também informa que até o momento não há nenhum caso confirmado no Brasil. E para nos ajudar a entender esse cenário, eu chamo agora o Dr. Paulo Ernesto Gever Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento e supervisor médico e responsável técnico da unidade Moinhos de Vento, Iguatemi e Canoas. Doutor, atualmente as evidências científicas sugerem que 95% das pessoas produzem anticorpos 2 semanas após o início da Covid-19. Então, falando um pouquinho sobre esses casos de reinfecção, é possível que esses anticorpos criados eles desapareçam com o tempo e as pessoas voltem a ficar vulneráveis, ou é mais provável que algumas pessoas simplesmente não tenham uma resposta de anticorpos infalível no primeiro momento? O que acontece? Quando uma pessoa tem um contato com o vírus, esse contato ele mobiliza duas áreas do nosso sistema imunológico, a imunidade humoral, que são os anticorpos, e a imunidade celular, que são das células. A gente costuma olhar muito para a imunidade de anticorpos, só que a gente tem que entender que não é toda a imunidade que nós temos só os anticorpos. Então, nesse sentido, quando uma pessoa tem essa infecção, ela pode produzir mais ou menos anticorpos, o que é relativamente fácil de medir, mas também ela fica com uma memória de imunidade celular. Então, nesse sentido, quando a pessoa termina a infecção dela, e o vírus é eliminado do organismo, a gente vai olhar para ver se a gente tem imunidade humoral e imunidade celular, certo? A imunidade humoral é fácil de ser medida através dos anticorpos. Os estudos mostram que algumas pessoas com quadros graves de coronavírus tendem a produzir mais anticorpos do que pessoas com quadros leves ou assintomáticos, certo? E ao longo do tempo, depois de 3 meses, esses anticorpos eles começam a diminuir, Só que a gente não sabe ainda qual é a repercussão disso na prática. A gente poderia imaginar que essa diminuição deixaria as pessoas desprotegidas, mas a gente não sabe ainda bem ao certo, E também, porque a gente está olhando só para os anticorpos, a gente teria que ter ferramentas práticas no laboratório de uso comercial para a gente medir e avaliar a resposta celular, Só que o que acontece? Se a gente for olhar para outros coronavírus que são primos deste, e que são velhos conhecidos nossos, que causam resfriados todos os anos em todas as partes do mundo ao longo de décadas, a gente entende melhor que algumas pessoas elas ou produzem poucos anticorpos ou acabam perdendo esses anticorpos com o tempo
e acabam ficando vulneráveis para ter um novo resfriado pelo mesmo coronavírus. Então, isso nos deixa, de certa forma, apreensivos, imaginando que possa ocorrer isso também com este novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Que impactos esses casos de reinfecção podem ter, por exemplo, na vacinação e no desenvolvimento das vacinas? Olha, sempre impacta. O que acontece? Se a gente imaginar que uma parcela da população que já teve coronavírus pode ter de novo coronavírus, a gente vai imaginar que esse risco, todas as pessoas estão submetidas, né? A gente não sabe quem já teve coronavírus, quem pode perder a imunidade, quando isso vai acontecer, se é em 3 meses, se é em 6 meses, se é em 9 meses. O vírus é novo, a gente não conhece, está conhecendo ele dia após dia. Então, nesse sentido, ter uma vacina para prevenir, né, a infecção do coronavírus é de suma importância. E talvez, mesmo aquelas pessoas que já tiveram coronavírus, elas vão se beneficiar da vacina porque ela vai provocar uma imunidade mais duradoura. Então, isso é uma primeira questão. E, claro, a vacina, a gente não sabe por quanto tempo ela protege as pessoas. A gente tem os estudos em andamento que protege por 2 meses, né? O nível de anticorpos, os estudos ainda não foram liberados para análise da comunidade científica, o que a gente está aguardando com ansiedade, para ver o que se sabe até o momento. Claro que esses estudos eles vão seguir após 1 ano da pessoa, do indivíduo do estudo ter recebido a vacina, após 2 anos, para a gente saber por quanto tempo dura essa proteção, né? Então isso é fundamental, mas isso é somente o tempo que vai nos dizer. Outra questão importante e que é motivo de preocupação, principalmente na Europa, é se o vírus adquirir mutações, e todos os vírus podem adquirir mutações, uns mais rápido, outros menos rápido, né? Um vírus que adquire mutação com certa frequência é o vírus influenza que causa a gripe. Tanto que todo ano a gente tem vacinas que precisam ser atualizadas para aquele vírus mutante novo que está circulando, né? E também pelo ponto de vista que os anticorpos provocados pela vacina da gripe, eles não conseguem durar mais de 6 a 8 meses, já há uma diminuição importante. Então, as pessoas precisam se vacinar contra a gripe todo ano para atualizar a proteção e para reforçar os anticorpos. Então, nesse sentido, a gente se pergunta, será que o coronavírus ele vai adquirir mutações que possam escapar, permitir que ele escape do nosso sistema imunológico da proteção ou de uma infecção natural ou de uma vacina, e a gente precisar de uma nova vacina, né, todo ano, segundo a gripe? Isso é uma possibilidade que está em aberto e só o tempo vai nos dizer, viu, Eric? Perfeito. E, doutor, tu falaste na tua primeira resposta sobre a questão do sequenciamento genético para identificar a reinfecção no vírus. A gente sabe que essa é a maneira mais fidedigna e a maneira que é utilizada hoje pelas autoridades, tanto aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo, faz o sequenciamento genético do vírus para fazer essa comparação para ver se é uma nova infecção ou não. Mas para esse processo continuar, acredito que os laboratórios clínicos terão que uniformizar suas práticas e também armazenar amostras de longo prazo, que pode se tornar eventualmente um problema por conta de tantos casos que nós temos. Conforme a pandemia tem esse novo avanço, isso não pode se tornar um processo lento para rastrear infecções e ter um conhecimento sobre elas, parece que é bastante importante para entender a dinâmica desse vírus que a gente infelizmente não conhece muito. Então assim, Eric, tu está correto na tua observação, né? Como sendo um vírus novo, né? A gente tem que fazer um monitoramento diário de como é que ele está se comportando, como é que ele está adquirindo suas mutações, como é que ele está se espalhando. A gente tem que adquirir conhecimento com uma velocidade muito rápida para tentar estar à frente, 1 passo ou 2 à frente do vírus, né, e da pandemia. Nesse sentido, o monitoramento genético, né, do vírus é fundamental, né? Então, a gente só pode fazer esse monitoramento se a gente pegar essas amostras do vírus e fazer o sequenciamento genético dela, né? A gente chama de genotipagem, né? Ou análise genômica. Então, isso é feito
como rotina em alguns países, no sentido que eles vão monitorando, eles vão pegando amostras aleatórias e vão testando para ver se o vírus se tornou diferente em alguma delas, correto? Uhum. Bom, o que acontece? Para eu conseguir detectar que uma pessoa se reinfectou pelo coronavírus diferente do primeiro que ela se infectou, eu preciso ter essas duas amostras guardadas para poder fazer o sequenciamento genético e comparar um sequenciamento com o outro. Nesse sentido, a logística é muito problemática, porque como que eu vou guardar todas essas amostras, né? Então, provavelmente deve ter vários estudos que estão guardando essas amostras para poderem comparar, se for o caso, se for preciso, né? E vão nos dar informações muito valiosas. Então, isso aí realmente é uma questão problemática no sentido para a gente fazer em larga escala. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.